Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma edição da nossa Web TV, a Bend no Ar, a informação num clique. Vamos de novo com o quadro Papo de Líder, porque é o quadro que a gente tem recebido aí mais insights, mais pessoas sugerindo nomes importantes para que a gente converse aqui na nossa Web TV. Bom, hoje no quadro Papo de Líder, como eu disse, está conosco Milton Mendes, que é atual diretor, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é atual diretor da NKS Engenharia da Qualidade e NKS Serviços Especiais de Engenharia. É nível 3 em várias técnicas de ensaios não destrutivos, como ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia. Foi instrutor do projeto regional de desenvolvimento dos ensaios não destrutivos da América Latina e Caribe das Nações Unidas, ex-professor de controle dimensional na Escola Técnica Parobé de Porto Alegre e na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde está o Milton, meu querido Milton Mendes. Tudo bem, Alexandre. Como é que está? Muito bem. Tudo bem, ótimo. Muita satisfação, muito prazer estar aqui com vocês para participar desse bate-papo aí. Prazer é todo nosso, Milton. Como eu falei, você está hoje conosco aqui no quadro Papo de Líder. Esse quadro a gente conta um pouco da sua história para estimular, né, para deixar as pessoas aí inspiradas a trilhar um caminho tão sólido, tão próspero como o seu. Você é profissional certificado em várias técnicas, como eu disse, já trabalhou no exterior, já foi professor, hoje é dono da sua empresa. Conta um pouquinho para a gente da sua caminhada nesse sentido. Olha, faz tanto tempo que ela começou que eu vou ter que puxar pela cabeça, mas eu sei ela mais ou menos de cor e salteada. Já me disseram que eu deveria ter escrito um livro, isso é muita pretensão, né? Mas se eu soubesse dessa caminhada toda, talvez eu tivesse começado a anotar algumas coisas lá, 40 e tantos anos atrás. Porque, de fato, essa carreira ela começou bastante cedo na minha vida profissional. Começou ainda quando eu ainda era estudante de engenharia, ainda não formado na engenharia. Eu me formei em 74. Antes disso mesmo, eu já desenvolvi uma atividade como professor, olha só, professor contratado, não nomeado, mas não concursado, na Escola Técnica Parobé, uma escola de segundo grau, vinculada ao Estado, onde eu dava aula junto com outros colegas, também com meu irmão, que é meu sócio, trabalha comigo até hoje, e dava aula nessa escola técnica, e o local do físico onde eu dava aula era no pavilhão de ensaios tecnológicos. Essa escola, muito conceituada aqui no Sul, tinha vários pavilhões, cada um com uma modalidade técnica, e uma delas era os ensaios tecnológicos, onde estavam lá os equipamentos para tração, dobramento, dureza, uma sala toda climatizada para controle dimensional, estamos falando da década de 70. E uns equipamentos muito estranhos tinha lá. Tinha lá um aparelho de raio-x, Andrex, 150 kV. Tinha um aparelho de ultrassom, um negócio muito esquisito, com uma telinha de televisão pequena. A válvula, um negócio gigantesco, tinha uma alça em cima para carregar. Tinha uma outra coisa mais indecifrável ainda, que não se sabia bem se era uma mesa, se era um túnel, o que era aquilo, com o nome de Magnaflux. E quase ninguém tinha noção para que se tratava aquilo. Um dos nossos colegas conhecia um pouco mais, porque trabalhava também no Instituto Tecnológico do Estado, que tinha lá equipamento de raio-x, então ele tinha um pouco mais de noção para que era aquilo, para que servia. Isso é ano de 74. Eu me formei nesse ano, meu irmão estava junto nesse início de jornada até hoje, um pouco mais velho. Tinha alguns colegas já trabalhando em engenharia industrial que tinha uma empresa de montagem. E um dia vieram confidenciar para ele lá uma dificuldade que estavam tendo, porque num contrato que eles tinham na refinaria Alberto Pasqualini aqui, estava sendo exigido radiografia de umas soldas de uma linha de querosene. Meu Deus, o que é isso? Radiografar a solda? Isso existe? Nunca vi. Estou me formando em engenharia, nunca vi ou falar nisso. E aí nos ocorreu o seguinte: escuta, a escola técnica tem um aparelho de raio-x, será que uma coisa tem a ver com a outra? E fomos nos aprofundar um pouco mais nisso, pegamos informação daqui e de lá, e daí aquela curiosidade juvenil
de gente, é isso aí que eles estão precisando, esse aparelho funcionando para tirar radiografia. Vamos armar um esquema aqui para resolver isso. Falamos com a direção da escola, convencemos lá o círculo de pais e mestres a abrir uma divisão precária de prestação de serviço e conseguimos tirar o aparelho de dentro da escola, numa época que a CENEM não era atuante, não fazia fiscalização, fomos atrás de filme radiográfico, em suma, fomos fazer umas proezas assim, aventureiras dentro da refinaria da Petrobras para radiografar tal linha de querosene. Aos trancos e barrancos, com todos os insucessos possíveis e todos os aprendizados possíveis na época. E aí a mosquinha mordeu a gente, né? Nós vimos, gente, essa traquitana toda que tem aqui nesse pavilhão de ensaios tecnológicos tem serventia isso aqui, serve para alguma coisa. E aí começamos a estudar este assunto. Já no ano seguinte, em 75, fundamos uma empresa precariamente para prestar serviços de radiografia, porque o que a gente tinha no momento, a disponibilidade para fazer era isso. E aí começou a carreira, foi assim que começou. Meu irmão, que é sócio, conseguiu uma bolsa para o exterior, foi lá para a Escócia e Inglaterra, estagiou, estudou no Weldon Institute, estudou na Escola de Ensaios Não Destrutivos e voltou com muito mais informação. Isso em 76. Época, mais ou menos, em que também estava um pouco ao redor disso, se fundando a Bend. Fomos sócios fundadores da Bend na época, porque já estávamos trabalhando nisso, aí já com alguns contratos em radiografia, e foi pioneiros na Bend. Quando a Bend lançou o seu programa de bolsa de estudos, eu me candidatei e acabei, em 83, parando na Alemanha, para fazer uma série de cursos dentro da Associação Alemã. Eu fui bolsista da Bend. Aí que tá, eu fui o primeiro bolsista da Bend no exterior, num programa inédito na época. Passei 1 ano e meio, quase 2 anos na Alemanha, fiz todos os cursos disponíveis lá na época, e retornei de lá já como nível 3 pelo sistema que a Alemanha detinha na época, muito semelhante ao sistema ASNT. E na época, quando eu retornei, estava se trabalhando na criação do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação. Então, eu vinha com a titulação de nível 3, já tinham outros colegas aqui mais antigos do que eu, mais conhecedores, inclusive, trabalhando nisso, no desenvolvimento dos ensaios não destrutivos. Aí que surgiu a dificuldade. Bom, o sistema de certificação para ensaio não destrutivo requer níveis 3. Quem serão os primeiros níveis 3? Daí se partiu para o sistema do reconhecimento, do grandfathering. Então, eu por ter o nível 3 obtido no exterior, participei da primeira leva de níveis 3 reconhecidos, por reconhecimento. Por isso, o meu número antigo é um número até bonito, né, o 007, né, sou o 007 dos ensaios. Veio a calhar esse número, né, Milton? 007. Veio a calhar. Bom, mas tu perguntasse, tu mencionasse lá na minha apresentação, pois é, e acabei tendo uma empresa. A empresa, na realidade, começou muito cedo, começou bastante precocemente, porque, por exemplo, nós queríamos trabalhar dentro da refinaria. O primeiro trabalho que nós fizemos na refinaria, hoje, é algo inimaginável. Nós passamos um recibo de pagamento autônomo. Ninguém hoje consegue mais entrar numa refinaria desta forma. Nós logo vimos que tínhamos que ter uma organização, então fundamos a MKS, na época, a MKS Engenharia da Qualidade, isso é em 75, julho de 75. São, portanto, 46 anos aí. Tá? E aí, nesses 46 anos, tem muita história para contar. Mas, certamente, o que nos fez permanecer nessa atividade, se desenvolver nessa atividade, ser reconhecido a nível nacional, hoje com algumas atividades bastante fortemente até no exterior, foi o gosto pela coisa, foi o gosto pelos ensaios, foi o gosto pela avaliação de integridade, foi o gosto por essa engenharia de materiais e assim por diante. Então, esse é um resumo bem resumido. 46 anos é difícil de resumir, mas assim que foi. Ouvindo você falar, eu percebo também que você e o seu irmão, vocês eram muito atentos, né? Porque não basta, imagino eu, ter só gosto, ter só vontade. Você tem que estar atento à realidade, à evolução. Eu percebo que você falou que, olha, o que era isso? Que equipamento é esse? Que nome esquisito era aquele? Mas esse tipo de colocação sua denota a sua perspicácia.
Você estava atento à evolução, aonde a indústria caminhava, o que estava vingando, né, na época. Eu acho que essa percepção, essas antenas ligadas, eu acho que é um fator muito importante de crescimento, não é, Milton? Exatamente. Entre os nossos valores está a questão da atualização tecnológica. Vamos pensar um pouquinho no ritmo com que hoje se faz esse desenvolvimento dos novos métodos, das novas técnicas. É uma coisa absolutamente impossível, quase, de se querer acompanhar. Dispor de tudo isso como recurso à mão para poder prestar serviço com todas essas ferramentas é inimaginável. Não há nenhuma organização hoje que consiga ter todo o leque de equipamentos, tecnologias, os profissionais qualificados para exercer essas atividades. Mas nós entendemos, como uma empresa de engenharia que atua nessa área, nós temos que ter o conhecimento de tudo que existe e poder lançar a mão dessas ferramentas, se não com recursos próprios, através de trabalho conjunto com as empresas que têm isso, poder recomendar para os nossos clientes, poder, na condição de nível 3, toda a questão de estabelecimento de planos de inspeção com uma ferramenta mais adequada tem sido parte da nossa atividade. E, para isso, é absolutamente necessário estar atualizado tecnologicamente. Nesse aspecto, até é de se recomendar a participação ao máximo em todos os fóruns disponíveis, por exemplo, através da BEND, que na área de ensaios não destrutivos é o nosso grande fórum de discussão, de debate, de difusão de conhecimentos e assim por diante. Participação nas comissões, participação nos eventos, e lá, apesar de todo esse trecho já trilhado, e modestamente para os seminários, aí aprender alguma coisa nova, porque a velocidade com que as coisas estão se desenvolvendo faz com que, se a gente não estiver atento, vai perder, vai cair do bonde, vai cair do trem. Imagina. Milton, você falou 46 anos de história aí, mais ou menos, né? Você tem algum fato assim marcante que ficou assim, que impactou sua carreira, até engraçado, inusitado, algo que não sai da memória? Não, tem muitos fatos, tem muitos fatos. 40, deve ter no mínimo 46 fatos. Mas, claro, alguns bem divertidos e outros que marcaram a carreira como aprendizado e coisas assim. Divertido, vamos contar um divertido. Isso deve ser 1977, 78. Nós tínhamos um contrato aqui com um terminal de petróleo da Petrobras, aqui em Tramandaí. Tínhamos que fazer radiografia, um volume grande de radiografia. Lá não tinha câmara escura, nós não tínhamos trailer com câmara escura. Tem que se montar os filmes radiográficos dentro daquele chassi escuro, para não pegar luz e tudo mais. Tem que ter um ambiente adequado para isso, com iluminação, luz adequada, luz vermelha tradicional, luz vermelha. Não tínhamos nada à mão disponível, mas tínhamos levado luz vermelha, soquete e tudo mais. Bom, na época, eu usava emprestado um carro do meu pai, que hoje poucos devem conhecer, que era um Cinca Esplanada, uma banheira imensa. Resultado, nós fizemos montagem e desmontagem dos filmes radiográficos dentro do porta-mala do carro. Não. Hoje é uma coisa inimaginável. Imagina dentro de uma unidade da Petrobras querer entrar para dentro do porta. Nem entra com o carro, quanto mais. Então, E deu tudo certo? deu tudo certo, funcionou, montamos, desmontamos, trocamos filme. Claro, depois trouxemos para a nossa sede, onde tínhamos laboratório para revelar os filmes. Deu certo, encaixotando ele. No mínimo, hoje tem que se dar risada. E ainda bem que se fez isso numa época que ainda era viável fazer uma coisa dessa. Eu vejo que hoje... Que era viável. Mas foi um aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Qual é o aprendizado disso? Gente, tem que se achar soluções mesmo quando elas aparentemente não estão à mão. Tem que se... Eu gosto muito de um verbo que é engenheirar. Isso aí não foi uma grande engenheirada, né? Mas engenheirar, para mim, é usar o gênio criativo, o gênio de achar soluções porque ainda não está feito. Isso, então, foi um fato marcante. Depois tem um outro, agora com ultrassom, que marcou um pouco a minha carreira como experiência, porque na época foi uma coisa muito dura. Eu me lembro disso. Nós estávamos já bem mais adiante, vamos falar agora. Eu já era nível 3, inclusive, estava como supervisor de uma obra numa petroquímica, onde um dos nossos inspetores, trabalhando sob minha supervisão, encontrou uma indicação linear muito longa numa tubulação de vapor. No tubo, ao longo do tubo, uma indicação linear, não na solda, mas no tubo. Era um tubo com costura.
Então, todas as informações levavam a crer, um pouco estranho, mas levavam a crer numa falta de fusão na solda de costura do tubo. E o cronograma apertado, tinha que tomar uma decisão rápida, nós querendo pesquisar um pouco mais, junto com a manutenção, se decidiu que esse trecho da tubulação iria ser retirado e colocado um carretel, um níquel. E, de fato, se retirou esse trecho da tubulação, foi para a oficina e eu, com aquela curiosidade inata, né? O que é este defeito? Vamos continuar fazendo ultrassom aqui na oficina. E o defeito desapareceu, não se achava mais. Imagina o pânico, ter cortado um trecho de uma tubulação de alta espessura, cuja solda requer tratamento térmico de alívio de tensões, por uma indicação clara, inequívoca de uma descontinuidade, e sumiu. Né? O inspetor não tinha explicação. Bom, olha daqui, olha de lá, olhando para dentro da tubulação, uma marca d'água dentro. Resultado, essa tubulação, embora tivesse sido solicitada, ou perguntado se estava drenada, ela tinha uma pequena inclinação que reteve água no interior. E o som, ao fazer a reflexão na parede interna do tubo, parte do som, isso é conhecido dos ultrassonistas, migrou para dentro da água, refletiu na superfície da água e voltou com uma indicação que estava justamente na parede, dava a indicação de ser da parede. Bom, o resultado, o inspetor virou famoso do inspetor linha d'água. Né? Hoje, passado tantos anos, pode ser divertido, mas na época foi uma dificuldade ir para uma reunião com gerentes de manutenção e tudo mais e explicar que uma linha de vapor foi cortada por algo falso, era uma falsa indicação. Então, é aprendizado, é cautela na hora de fazer um diagnóstico, não se deixar oprimir totalmente pelo cronograma, pela pressa em tomar decisões, por mais que o cronograma nos aperte, mas isso só vem com o tempo, essa experiência vem com o tempo. Hoje eu ainda estava comentando com alguém, o conhecimento a gente busca muito rapidamente através de todas as ferramentas disponíveis e temos essa obrigação de buscar conhecimento, conforme a gente já comentou ainda há pouco. Agora, a experiência não tem jeito, não se consegue assimilar a experiência dos outros. A gente tem que desenvolver a sua própria experiência. Claro que a observação do comportamento das pessoas mais experientes pode nos ajudar, mas algumas coisas só vêm levando um tombo para daí aprender o caminho. Então, isso assim, conversando um pouco aqui, é papo de líder, como tu disseste, não sei. Ok, líder é bacana, né? Mas assim, deixando uma mensagem para os jovens, nós temos que mesclar esse arrojo do tipo ir trocar filme dentro de um porta-mala de carro, mas ao mesmo tempo também com um pouco mais de reflexão, de observação, de ponderação e assim por diante. Né? É complexo. Muito bom. Nossa, gostei demais de conversar com você, me diverti com a sua história, com as suas experiências. E espero que várias pessoas que tenham assistido a gente aí, vários jovens tenham se inspirado, tenho certeza que se inspiraram muito com a sua história. Muito obrigada, viu, Milton? Tomara. Ok, ótimo. Muito. Eu que agradeço essa possibilidade de bater esse papo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que está conosco até agora, nos dando audiência, participando do nosso programa. Faz toda a diferença a sua presença aqui, viu? Fique com a gente. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Ative as notificações no sininho aí, dá um like, faz comentários. Nosso canal A Bend Oficial, nosso canal no YouTube, as redes sociais também você encontra A Bend Oficial. Siga a gente, continue conosco, dê sua sugestão. Muito obrigada pela sua participação, fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau.